Olá, gente! Vamos nós para mais uma aula, vamos lá. E a nossa aula hoje, a nossa aula agora é aula de história. Nós vamos falar sobre os diferentes tipos de casa, né? Nós já vimos na aula passada os diferentes tipos de casa. Essa já é a nossa segunda aula que nós vamos trabalhar os diferentes tipos de casa. Ok? Então, vamos nós, estão preparados aí para a gente ver os diversos tipos de casas e os materiais usados para a construção de cada uma? Vamos nós, vamos lá. Vamos aqui para os nossos slides, certo? Pronto, olha só o que nós temos aqui. História, os diferentes tipos de moradia, parte 2, né? Que nós já vimos numa aula passada, nós já vimos os diferentes tipos de casa. Nós vamos dar uma revisada e vamos ver outras coisas também. Nós vamos começar com pequenas imagens, uma pequena história, tá bom? Vamos lá. Gosto muito da minha casa. Ela é grande e bonita. Muita gente mora nela. Ela alegra a minha vida. Todos têm a sua casa. Olha só que casa linda. A do passarinho é o ninho. A do tatu é o buraco. Estão vendo aí os diferentes tipos de casa? A da lagarta, a folhinha. A tartaruga e o caracol levam a casa aonde vão. É na sua casa que o totó esconde-se do trovão. Olha aí o totó morrendo de medo do trovão. O coelho mora na toca. O peixe no aquário. O macaco mora no galho. E o jacaré na beira do rio. Cada casa é diferente, seja grande ou pequena. Todos que nela moram vivem felizes e contentes. Viram aí? Os diversos tipos de casa, vocês perceberam que até os animais também, a casa dos animais são diferentes, assim como nós, seres humanos, as nossas casas são diferentes. Tem umas que são pequenas, outras são grandes, né? Uma tem muitos cômodos, outras tem menos cômodos. Umas são pintadas de cores mais vibrantes, outras são pintadas de cores mais leves, né? Então, há uma diferença muito grande nas casas, né? Viram também aí a diferença que tem na casa dos animais? Olha só. Olha a casa do coelho. O coelho mora na toca, não é? O totó, a casinha do totó. A tartaruga e o caracol, eles carregam a própria casa, né? Que esse casquinho deles é a casa deles. A lagarta, a casa dela é a folhinha. O tatu, a casa dele é a toca, né? O buraco no solo. O passarinho, a casa dele é o ninho. E assim vão vários tipos de casa. O do peixinho no aquário. O do macaco, o macaco mora no galho, né? Nas árvores. O jacaré na beira do rio. Cada casa é diferente, seja grande ou pequena. Todos que nela moram vivem felizes e contentes. Então, cada um é feliz na casa que tem, né? Eu sou feliz na minha casa, você é feliz na sua casa. E nós somos felizes porque nós temos uma casa para morar. E essa nossa casa nos abriga da chuva, do vento, do sol, de muitas coisas, né?
e é o lugar em que nós descansamos também. Vamos ver aqui alguns tipos de casa. Gente, né? Olha só. Nós temos aqui o iglu, eu não coloquei o nome, que é para justamente a gente vendo a casa e nomeando. Olha, aqui é o iglu, é uma casa feita com blocos de gelo. Essa casa, ela só pode ser construída em lugares gelados, em lugares frios. Já pensou se a gente construísse uma casa dessa aqui na nossa Terra do Sol? A gente não ia chegar nem a construir, porque o gelo ia derreter logo, não é? Então, tem que ser construída em lugares frios e ela é feita com blocos de gelo. Aqui nós temos um prédio de apartamentos. Esse prédio ele é construído com cimento, tijolo, blocos de concreto, né, telhas e muitos outros materiais, né, como uma casa de alvenaria, que é preciso tijolo, cimento, né, areia, todo esse material para poder construir. Esse prédio aqui, olha, o prédio ele abriga várias famílias. O iglu é só uma família, né? O prédio já abriga várias famílias. Cada andar desse aqui do prédio é uma família diferente, né? Então, o prédio é um lugar onde nós encontramos várias residências juntas, ok? Nós temos aqui, ó, você lembra o nome dessa casa aqui, desse tipo de casa? Diga aí o nome. Palafita, isso. As palafitas são construídas às margens dos rios, por isso que elas têm essas pernas aqui de madeiras, que é porque quando o rio sobe, essas casas, né? Quando o rio sobe, a água não entra na casa, por conta delas ter essas estacas aqui, ó, que suspendem a casa, não é? Então, nós encontramos esse tipo de casa nas margens dos rios, certo? Ela é uma casa construída de madeira, ó, só madeira, ok? Aí, quando o rio seca, olha, tá vendo aí? Aí eles usam as escadinhas para subir, para descer, né? Uma casa que fica bem alta, fora do chão. Nós temos aqui, olha, uma casa duplex. Nós temos aqui duas casas, né? Ó, elas são duplex, ela tem a parte de cima e a parte de baixo. As duas partes fazem parte da mesma casa. Nós chamamos essas casas de duplex, ok? Aqui nós temos uma oca. Ah, essas casas duplex são essas casas duplex, elas são construídas com tijolos, com cimento, com telhas, com areia, né? Precisam justamente o mesmo material que são usados nas casas de alvenaria, são usados, né? Aqui nessas casas aqui, tá bom? O mesmo material do prédio, das nossas casas, são dessas casas aqui. Já na oca é diferente. A oca é construída com palha, né, com pedaços de madeiras que são encontrados na floresta, ok? Aqui nós temos, ó, uma casa de pedra, ela é toda feita de pedra, estão vendo as paredes dela, ó? As telhas são telhas comuns, né, só que são telhas mais resistentes, mas ela é toda construída de pedra, no lugar dos tijolos são colocados pedras, certo? Essa é uma casa de pedra. Então, ó, nós já vimos iglu, prédio, palafita, casa duplex, oca, casa de pedra. Aí aqui nós temos uma casa de madeira, que ela é construída toda na madeira, todinha, olha. Geralmente, no sul, as pessoas moram em casas de madeira, certo? Aqui nós temos uma casa de taipa. A casa de taipa ela é feita de barro e de madeira, ó, e também com telhas, olha. Telhas, portas de madeira, né? É uma casa simples, é uma casa da zona rural, né? O pessoal da zona rural que trabalha no campo, os agricultores, geralmente a casa deles são assim, essas casas de taipa ou pau a pique, a gente chama de casa de taipa ou pau a pique.
E aqui, logo embaixo, nós temos uma casa de alvenaria, que é a casa que parece com a nossa. De todas essas casas que nós vimos até agora, a casa que mais parece com a nossa é essa casa aqui, a casa de alvenaria, ok? É uma casa que necessita de tijolos, de cimento, de telhas, né? E de outros materiais mais, tá bom? Vamos para a nossa atividade, né? Porque já foi um assunto que a gente já viu na aula passada e tudo, então a gente já sabe direitinho, você já sabe identificar, não já sabe identificar as casas? Diga aí para a tia Cleomar o nome dessas 3 casas. Muito bem, iglu, prédio e palafita. Vamos para as outras. Casa duplex, oca e casa de pedra. Ok. A outra, casa de madeira, casa de taipa e casa de alvenaria, que é a casa parecida com a nossa. Vamos para as atividades, páginas 67 e 68. Deixa eu abrir logo o meu livro aqui. 67 e 68. Ok? Tem até uma musiquinha, né, aqui na página 66, tem uma musiquinha da casinha. Trouxe até minha casinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Tem aqui, ó. Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, pim. Olha quanto cupim. Saiu de lá. Uma lagartixa olhou para mim e fez assim. Shh. Fui morar numa casinha enfeitada de florzinha, saiu de lá, uma princesinha, olhou para mim e fez assim. Fui morar numa casinha enfeitada de pintinha, saiu de lá, uma galinha, olhou para mim e fez assim. Có, 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 có. Fui morar numa casinha enfeitada de morceguinho, saiu de lá, uma bruxinha, olhou para mim e fez assim. A bruxa. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês os vários tipos de casa. Ó, a casa de florzinha, a casa enfeitada de florzinha, a casa foi enfeitada de quê, hein? Aqui de cupim. Cupim. Aqui, enfeitada de morceguinho. E aqui, enfeitada de bolinhas. Certo? Fui morar numa casinha enfeitada de florzinha. Saiu de lá, uma princesinha. Olhou para mim e fez assim. Legal, não é? Então, aqui na página 66 do seu livro de história, ó, tem a musiquinha e tem as casinhas, que diz assim: existem muitos tipos de moradia. Os homens criaram diversas formas de construí-la e, para isso, usaram diferentes materiais: palha, madeira, tijolo, pedra, gelo e etc. Cante a cantiga de roda junto com seu professor. Nós já cantamos. Então, vamos para a página 67, na atividade. Você vai observar as imagens, olha. Observe os tipos de moradia nas imagens abaixo e marque um X. Marque um X nos materiais usados na construção de cada uma, ó. Você vai dizer qual é o material que é usado para construir o prédio. Gelo, tijolo ou palha? Aí você marca. Para construir a oca, palha, tijolo ou cimento. Para construir o iglu, telha, tijolo ou gelo. Para construir a palafita, tijolo, madeira ou cimento. Para construir a casa de alvenaria, tijolo,
madeira ou pedra. Aí você vai marcando, vai olhando para a casa e marcando qual é o material que é usado na construção. Certo? Página 68. Na página 68 diz assim, ó: observe a cena e leia. Infelizmente, há pessoas que não têm onde morar e acabam morando na rua. Aqui, ó. Essa pessoa aqui é um morador de rua. Agora, converse com seu professor e com seus colegas sobre esse assunto. Infelizmente, a gente já viu, né, gente, que infelizmente há pessoas que não têm onde morar, não é? Há pessoas que moram nas ruas, embaixo das marquises, embaixo das pontes, próximos aos viadutos, né? Infelizmente, eles não têm dinheiro, nenhum terreno, nem dinheiro para comprar um terreno, nem dinheiro para comprar um material de construção, para construir uma casa, eles acabam, e toda família, toda pessoa tem necessidade de ter uma casa. Então, como não tem condição, o que eles acabam fazendo? Se abrigando embaixo das pontes, dos viadutos, construindo barracos, com restos de materiais que encontram nas ruas, né? E quando não encontram, acabam morando na rua mesmo, né? Levando chuva, levando sol, infelizmente, é isso que acontece com essas pessoas que não têm condição, né? A nossa realidade. Observe as imagens das moradias abaixo e responda. Tem a moradia 1, a imagem 1, e a imagem 2. Aí diz assim, qual é a moradia mais antiga? Aí você vai dizer se é a 1 ou se é a 2. De qual delas você de qual delas você gosta mais? Por quê? Aí você vai dizer de qual dessas duas casas você gosta mais e o porquê. Certo? Então, como a gente já viu, né, muitas pessoas não têm onde morar, então nós só temos aqui a agradecer, né, a Deus pela nossa casa, porque nós temos aonde nós morarmos, um lugar para a gente descansar, alimentos para a gente comer todos os dias, então nós temos que dar graças a Deus por isso, né? Então, agora que você já ouviu a nossa explicação, né, dos diferentes tipos de casa, né? Então, você agora vai pegar o seu livro de história e vai realizar a sua atividade, ok? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau! Fui morar numa casinha empestada de cupim, pim, pim, saiu de lá, 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 uma lagartixa, olhou para mim e fez assim. Fui morar numa casinha enfeitada de florzinha, saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou para mim e fez assim. Tchau!